Meus amigos, finalmente estamos dando continuidade a esta playlist. Pelo clamor público, eu vou começar explicando como eu fazia as minhas tabelas. Antes de mais nada, eu queria muito explicar para vocês que para mim é muito difícil explicar o meu fluxo mental para fazer essas coisas, tá? Porque eu aprendi a estudar assim desde muito nova, então é muito automático para mim pensar como que eu vou fazer uma tabela. Óbvio, tem um aspecto prático ali de fazer de fato a tabela, mas antes de fazer ela de vez, eu organizo tudo na minha cabeça. E essa habilidade eu gostaria de tentar transmitir para vocês como eu puder da melhor forma, porque é uma coisa super importante quando a gente vai estruturar esses métodos mais visuais de estudo. Step number one, compartimentalização mental, tá, de conteúdos. O que é isso? O que é essa habilidade? É você fazer compartimentos de determinado assunto ou grupo de assuntos que você vai estudar na sua cabeça. Na medicina, geralmente tem um tipo de compartimentalização que a gente consegue fazer para quase tudo, mas cada grupo, cada síndrome, cada assunto tem as suas especificidades. Então, vamos pegar, por exemplo, se a gente for pegar aqui, por exemplo, esses dois assuntos, síndrome nefrótica e nefrítica, essas duas síndromes são síndromes que têm diversas etiologias dentro delas, tá? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa ter nas colunas ou nas linhas quais são as etiologias e o que a gente tem que saber sobre cada uma delas de forma comum, né? De todas elas, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a epidemiologia, em qual faixa etária, grupo que se dá essa doença, qual que é o mecanismo da lesão, qual que são as doenças associadas a isso, quais são as características, como é que está o complemento, como é que é o diagnóstico, como é que é o tratamento. Então, tem coisas, pontos comuns que eu tenho que saber de todas elas. Isso vão ser as linhas ou as colunas, isso depende da quantidade, né, de coisas. Geralmente o que tem menos quantidade vira as colunas e o que tem mais quantidade vira as linhas, tá? Na minha experiência. Então, você vai tentar organizar dessa forma e pensar quais são as coisas que eu tenho que saber de cada uma dessas doenças. E geralmente na medicina a gente consegue compartimentalizar sempre em clínica, diagnóstico, epidemiologia, rastreamento às vezes, tratamento, complicações. Isso são coisas totalmente genéricas que se aplicam praticamente a qualquer doença ou grupo de doenças. E aí, claro, cada etiologia específica, cada grupo de assuntos específico vai ter suas particularidades. Um outro estilo de resumo que eu gosto muito, que são os fluxogramas, tá? Quando que eu uso fluxogramas? Quando é um assunto muito extenso, que tem muitas etapas de pensar, não sei explicar isso direito, ou quando é um assunto em que a gente segue um fluxo de pensamento para chegar num diagnóstico, por exemplo, esse aqui de amenorreias que eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês veem assim, ó, já menstruou em algum momento? Sim, secundária, não primária. Ela tem mama? Sim. Então, o que a gente vai fazer? Não. E o FSH tá como? Tá alto ou tá baixo? Tem mama? Então, quando a gente vai seguindo um caminho, eu sempre prefiro utilizar os fluxogramas, assim quando como é uma situação em que tu segue um fluxo de condutas, por exemplo, o AVC. Chegou o paciente, o que eu faço? Depois eu faço o quê? Daí vai vir a TC. O que veio na TC? Veio isso, veio aquilo. Então eu gosto muito de explorar esse recurso quando é esse tipo de assunto e esse tipo de fluxo da cabeça que tem que fazer. Gente, assim, ó, vocês têm que entender que é difícil pra mim explicar, tá? Então, assim, eu tô tentando. Vocês tentem pegar a abstratez do que eu tô falando. E agora vamos ao aspecto prático da coisa. Eu uso sempre o Word, tá? Eu sempre gosto do Word porque ele é o que mais possibilita que tu formate a coisa o máximo que tu quiser, do jeito que tu quiser. Então eu sempre me adaptei ao Word e é nele que fico e ficarei para sempre, tá? Então vamos aqui, ó. Abrimos o documento. O que a gente tem? Uma folha em branco que está no formato retrato. Primeira coisa, tá? Pelo menos na maioria dos casos. Algumas tabelas vão ser em modo retrato, mas a maioria, paisagem. Então, a primeira coisa que eu faço, margem estreita, que não suporto perder espaço para margem. Paisagem. Temos aqui, tá? Mas o que acontece? Isso aqui é uma folha 4, tá? E muitas vezes as tabelas, elas não cabem numa folha só, tá? Vamos fazer, por exemplo, uma tabela 6x5, tá? Sei lá. Assim, vamos pensar assim, tá? E se a minha tabela for bem grande? E aí, cortou. O que eu faço agora? Ficou uma merda. Então tá. Então a gente vai vir aqui, ó. Isso daqui, esse modo do planetinha é o segredo da felicidade, tá? Porque daí tu vai aqui, ó, pronto. Pronto, tá aqui tua tabela. Então tu vai enxergar ela toda, tu vai fazer ela do jeito e do tamanho que tu quiser.
Pra vocês a minha tabela de doenças antemáticas, tá? Vocês estão vendo que ela tá totalmente cortada. Tipo assim, tá uma merda. Aí tu vem no modo do planetinha, pronto. Tá aqui nosso cristal, tá aqui nossa tabela maravilhosa, tá? E aí tá, como é que eu vou imprimir essa porra? Tá? Como é que tu vai imprimir isso aqui? Porque quando tu botar pra imprimir, vai imprimir assim, desse jeito. Não dá. Então, meu amigo, tu vai pegar, tu vai botar aqui, ó, modo foco, tá? Que ele tira toda aquela coisa de cima. E tu vai diminuir até o tamanho que tu quer, não sei se tu quer a tabela inteira na mesma folha ou se pode cortar. E tu vai fazer um print de tela, tá? Simples assim. Alexa, parar. Aí tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer um print de tela e tu vai imprimir a imagem do print. É o ideal? Não é meio ideal, não vai ser PDF, mas é o que temos e funciona muito bem, tá? Então, assim, é assim que a mama faz. E é assim que você vai fazer também, para suas tabelas ficarem lindas e perfeitas como as minhas. E ó, pra vocês verem, tipo assim, ó, é possível da gente fazer pequenas subdivisões nas tabelas, tá? Por exemplo, todas as etiologias aqui das doenças antemáticas estão aqui, tá? Então, o que eu tenho que saber de cada uma delas? Etiologia, quem é o bicho, transmissão, pródromos, exantema, como é que ele é, conduta, prevenção, complicações e um vínculo mental rápido, tipo assim, o que eu tenho que associar, tá? Só que elas se dividem em subgrupos, né? Então, a gente faz uma pequena coluna, ó, virais sem vesículas. Virais com vesículas e bacterianas. Como que faz isso, tá? Então vamos sair do modo foco aqui e a gente vai ver o seguinte. Eu quero deixar o texto deitado assim para cima, tá? Tipo, ele de ciminha para não ocupar tanto espaço. Então o que eu vou fazer? Vou vir em layout de tabela e aqui, ó, direção do texto. Aqui tu pode mudar como tu quiser. Eu sempre gosto de deixar de pezinho. E aí aqui, tipo, eu sempre que dá, eu deixo de pezinho para não ocupar tanto espaço e deixo o texto corrido mais horizontal, tá? Como é que a gente faz algumas outras coisas específicas, tá? Quero adicionar uma repartição no meio da minha coluna. Desenhar tabela, e aí tu vai criar a linha onde tu quer. Às vezes vai dar ruim, tu vai ter que apagar o de cima. Mas, em geral, dá tudo certo, tá? E se tu quiser botar, por exemplo, uma caixa de texto ou um contorninho em algum texto específico, tu vai vir aqui, página inicial, e nessa coisa aqui tu vai botar bordas externas, tá? Como é que bota a cor? Bem fácil, tá? Daí aqui já estamos no kindergarten. Aqui a cor, tá? E aí eu sempre boto um tomzinho mais claro na parte do texto. E aí assim, tu pode botar uma tabela dentro da tabela. Isso aqui, por exemplo, é uma tabelinha que tá aqui. Então, assim, o céu é o limite, tá? Conforme a gente vai desenvolvendo as habilidades, a gente vai ficando bom na coisa. Alguns assuntos não tem muito como a gente, tipo, compartimentalizar. Daí o que eu fazia? Eu fazia uma tabela simples, 2 colunas. Coluna número 1, câncer de esôfago. Coluna número 2, tudo que eu tenho que saber de câncer de esôfago. Mas assim, nem todo assunto é tabelável. Fluxogramável também não. Então você vai ter que detectar o que pode virar uma tabela. O que é bom para virar uma tabela? Síndromes, que tem várias etiologias diferentes. Grupos de doenças, que tem várias subdoenças, por exemplo, ISTs, tá? Ou lesões cervicais, por exemplo, lesões da mama, métodos contraceptivos, todas essas coisas são grupos que tem vários itens, vários subtópicos, geralmente é bom de virar tabela, especialmente quando são várias doenças diferentes, porque tu consegue, em geral, compartimentalizar elas sempre da mesma forma. Existem assuntos que não consegue transformar numa tabela? Existem, por exemplo, cirrose. Não consegui. Ou até mesmo HIV. São assuntos muito densos, com muitas coisas diferentes, então às vezes eu faço resumo de texto corrido, eu sempre fujo de fazer isso, mas nem todos os assuntos a gente consegue transformar num método de estudo mais visual e mais eficiente, tá? Então isso é uma coisa importante. Assim, ó, espero que vocês tenham entendido, tá? Porque pra mim é bem difícil de explicar. Espero que vocês tenham gostado dos pormenores do Word e que fique claro para vocês como é que se faz. O truquezinho realmente é usar o modo de visualização do planetinha e ele salva vidas, tá?
E eu espero que vocês gostem muito de fazer as tabelas de vocês, mas se vocês não quiserem se dar o trabalho, a Mama já fez. Ela já fez tudo pra vocês, tá? Ela tem resumo à mão, ela tem resumo do Notion, ela tem resumo de várias tabelas e fluxogramas. Então vocês tratem de comprar os materiais da Mama que estão muito bem feitos, lindos, revisados e maravilhosos, tá? Que é o que a Mama tem de melhor pra oferecer pra vocês, porque esse vídeo é difícil de explicar, entendeu? É uma coisa meio sabe? Então, assim, espero que tenha ficado razoavelmente compreensível, tá? Se não ficou, eu faço outro, mas vocês aí têm que me dizer o que vocês querem saber especificamente. E, enfim, espero que dê tudo certo, mas se não der, compra meu resumo que tá tudo resolvido, tá bom? Um beijo pra ti.